Olá pessoal, bom dia. Opa! Eu tomei muito Nescau no meu café, minha voz ficou forte hoje. Muito bem, agora eu estou retornando, então, das minhas férias. E Deus, então, soberanamente me colocou para estar aqui falando a vocês nesse momento. E eu tenho que dizer para vocês que eu entendo um pouco de Moisés, porque eu não sei você, mas eu sou bastante teimoso. E de vez em quando Deus manda eu fazer uma coisa e eu não quero fazer. E eu entendo que realmente toda a situação que aconteceu, Moisés na sarça ardente, até fui dar uma olhadinha, quando mandaram tirar as escamas de Paulo, né, e Ananias não queria ir, ele disse, não, esse cara mata cristão, o senhor está louco. Mas faz umas 2 semanas que eu tenho começado a pensar no que eu vou conversar conosco como aliança aqui. O que nós vamos, né, eu gosto de fazer sempre sériezinhas, isso me ajuda a estabelecer um roteiro, um caminho para nós andarmos. E esse ano, então, eu estou empenhado em trazer os alicerces da fé cristã. Porque eu creio que os alicerces, eles são os escoros, as âncoras, né, onde estão estabelecidas a nossa fé. Nós temos ali os motivos pelo qual nós fazemos o que fazemos. Então eu quero já começar a dizer para você que eu resisti bastante para Deus em falar o que eu vou falar hoje. E foi uma briga pessoal, mas Deus disse, você vai falar. Então, eu espero que vocês recebam esse recado, uma vez que eu entendo que a pregação é aquilo que sobrou da profecia do Antigo Testamento, Deus levantando homens para falar aquilo que Ele quer que seja dito ao seu povo. Então, vamos lá. Por que os alicerces de uma fé cristã? Porque definitivamente eu acho que os alicerces eles nos dão nos guiam na construção da nossa vida. Por exemplo, aqui nós temos um prédio e a gente vive reclamando dessas colunas aqui. E a pergunta é, por que nós não arrancamos essas colunas simplesmente? Alguém sabe dar um motivo do porquê nós não atiramos essas colunas de uma vez? Porque o prédio cai. Assim acontece com os alicerces da nossa fé cristã. Se nós não os temos bem conhecidos, se nós não os temos bem à mostra, se nós não os temos bem definidos, a nossa fé cristã, ela ou é vacilante, ou ela vai ruir de uma vez por todas. Então é muito importante isso. Só que Deus me alertou para eu falar algo que vem ainda antes do alicerce, que é o terreno onde esses alicerces precisam ser colocados. E não adianta nós pegarmos e simplesmente colocarmos bons pilares como esses que estão aqui, em cima de um pântano, sem fazer qualquer tipo de fundação sólida, adequada, correta. Por quê? Porque mesmo com alicerces, ele vai ruir. Então existe algo antes que nos ensina e nos ajuda a preparar todo o terreno no qual será edificada a fé cristã. E aí é interessante, porque, né, pensando de várias formas, o porquê alicerces são importantes e o porquê, porque às vezes nós encontramos aberrações, seja no mundo cristão, ou seja em qualquer lugar que você diz assim, isso aqui não devia estar aqui. E eu vou dar um exemplo muito engraçado. Uma vez o meu sogro fez aniversário. Eu não lembro de quantos anos ele fez aniversário. E uma sobrinha dele, que morava em Caxias, estava aqui. Toda a família do meu sogro, ela é da região das Missões, né? Então, toda a família fica longe. Mas tinha essa sobrinha que morava em Caxias, porque ela estava trabalhando na época na Receita Federal, aqui em Caxias, então ela estava ali. E ela trouxe de presente para o meu sogro um vinho chileno, importado. Meu sogro gostava muito do vinho dele, no cálicezinho antes do almoço. E aí, então, ela deu aquele vinho, eu olhei, quando ele abriu, eu disse, chicão, hein? Uma garrafa de vinho muito cara.
E ele foi tomando. Um dia, ele chegou lá, ele sempre oferecia, e aí, quer um pouquinho do vinho? E esse vinho estava num pote de Nescafé. Pensa agora na cantina da qual veio esse vinho. Preparou e elaborou a maturação desse vinho. Botou na barrica de carvalho para envelhecer no tempo certo, só as uvas melhor selecionadas possível. Engarrafou aquilo com um rótulo que queria ostentar a sua marca, dizendo, esse aqui o nosso vinho. Pensa nisso. E aí alguém foi até um comércio, compra aquele vinho, com o objetivo de presentear alguém que aprecia vinhos, e esse vinho acaba num pote de Nescafé. Eu não sei você, mas eu sempre me pergunto para algumas coisas, o que aconteceu no meio do caminho para essa coisa acontecer desse jeito? Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de trabalhar em São Paulo, na Cracolândia. Todo ser humano que está ali naquela condição degradante, um dia foi um bebê bem nutrido, alimentado, provavelmente a mãe cuidou-se no período gestacional, para que aquela criança viesse bem, viesse saudável, quando tinha febre, procurava remédio, ia até o posto médico, enfrentava fila, tempo de espera, para aquela criança ficar boa, talvez dizia para ela, olha, te cuida, não vai correr, não vai cair, não vai se machucar. E toda vez que eu encontro um ser humano nessa condição, eu me pergunto, o que aconteceu? Aonde que os alicerces em algum momento deixaram de ser colocados em lugar que deveria, ao ponto de nós chegarmos num ser humano desse jeito, que não é diferente de um vinho muito caro dentro de um pote de Nescafé. E aí, só para você não ficar muito curioso, é que o meu sogro é muito pragmático. Ele precisava da garrafa do vinho para trasvasar um garrafão que ele tinha comprado. E como só tinha um pouquinho daquele vinho, ele pega o vinho, larga no Nescafé, ele diz que eu vou tomar logo, e daí usou aquela garrafa para passar o vinho que ele estava ali. Então, para ele, tanto fazia se o vinho era chileno, se o vinho era argentino, se era brasileiro, se era sul-africano, sabe-se lá de onde veio o vinho. O negócio para ele é o seguinte, as minhas garrafinhas ali estão boas, beleza, vou tomar. E tudo bem. Então, os alicerces, eles são extremamente importantes porque eles nos colocam realmente aonde a fé está ancorada. Pilares, eles são péssimos para nós participarmos de lugares para termos palestra e pregação, porque eles atrapalham, né? É sempre assim. Eu até brinquei, disse, quando a gente colocar a nova sede, se não tiver pilares, e eu espero que não tenha, o galera ainda vai estar acostumado, eu aposto que eu vou estar olhando assim, vai ter um meio tortinho, olhando porque ele está desviando o alicerce que tinha quando ele estava sentado lá. Olha o Guedes lá, o Guedes está aqui, está procurando, cadê? Onde é que está? Estou brincando com o Guedes aqui. Então, é isso, alicerces são bons, nem sempre são confortáveis, mas com certeza, eles nos indicam aquilo que não pode ser retirado, caso contrário, o prédio cai. Mas, para começar, eu preciso falar do terreno. Então, hoje eu não vou começar falando do primeiro alicerce de um cristianismo saudável. Mas eu vou começar a falar sobre o que eu tenho observado na nossa sociedade e na nossa comunidade, crendo que algumas coisas que nós estamos fazendo, alguns valores que nós estamos estabelecendo, algumas coisas que nós temos construído, têm atrapalhado a qualidade do cristianismo que nós temos professado, que nós temos mostrado, que nós temos identificado. Eu li alguns livros nessas férias. Na verdade, eu li alguns e escutei outros. Encontrei um negócio muito legal, gente. Audiobook. Audiobook é uma beleza. Por quê? Uma vez, tu estava sentado ali, e aí a Simone dizia, eu preciso de ajuda para lavar a louça. O que tu faz? Para a leitura do livro no parágrafo, marca a página que tu estava, vai lavar a louça. Quando tu volta, se o livro é muito complexo, tu tem que fazer uma volta maior para chegar onde estava. Agora não.
Vai lavar louça? Claro, amor. Fone de ouvido e... lavando louça. Ah, vai fazer tal coisa? Não tem problema, fone de ouvido. Uma maravilha. Eu revisitei alguns livros, escutei 2 audiobooks de romances, assim, de ficção, 5 de filosofia e li 2 livros de teologia, o que está ótimo. Nas férias da Simone. Mas é isso aí, eu estava me divertindo, né? Porque aí, inclusive, tu só escuta a narração do livro. E aí a esposa fica, tem mais coisa para fazer, e tu... né? Terminei a louça. Renato, isso aí, Renato, isso aí. Mas eu tenho uma teoria, não existe louça mal lavada. Existe louça mal seca. O que não tirou na lavagem, meu amigo, o secador tem que dar um jeito no pano. É assim que eu faço lá em casa, não existe louça mal lavada. Existe louça mal seca, isso sim. Mas vamos lá. Quando eu observo a sociedade que a gente vive, eu tenho visto cada vez mais uma sociedade de pessoas... Eu fiz um neologismo. O que é um neologismo? Eu inventei uma palavra, eu não sei se ela existe, eu nunca ouvi essa palavra, mas se for registrada um dia no dicionário Aurélio Brasileiro, não precisa botar meu nome, não tem problema. Eu não sou um grande linguista, mas eu usei o termo, nós estamos vivendo em uma sociedade auto-viciada. O que significa uma sociedade auto-viciada? É uma sociedade que é viciada nela mesma. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que nós nos viciamos em nós mesmos e agora nós estamos ali nos apresentando e correndo e querendo que cada vez mais pessoas nos amem, nos adorem, deem likes e tudo mais. E como é que eu sei disso? Por causa das redes sociais. As redes sociais mostram que essa é uma verdade. Por quê? Qualquer evento que você vai tem que ter um espaço instagramável. Chega a me arrepiar quando eu escuto isso. Mas tem que ter. O que é? É aquele espaço que as pessoas vão e ali elas usarão para fazer as suas filmagens, ou elas farão as suas fotos, para colocar no Instagram, e lá vão receber os likes e as maravilhas, os beijinhos do povo, e tudo tem que ser assim. Tudo é postado nas redes sociais. Uma vez, você ficava sabendo que a pessoa viajou quando tu ia visitar ela na casa dela. E aí, como é que tá? Ela e Márcia, tudo bem? Tudo bem. O que vocês fizeram nas férias? Puxa, a gente foi para Santa Maria. Ah, é? E aí, como é que foi lá em Santa Maria? Ah, não sei o quê. Eu fui com o Olírio e a Josi, eu ouvi essa história ontem, para Uruguaiana. E levei eles aonde eu cresci, e na praça que nós brincávamos, e lá no Porto... que legal, que bom. Hoje não. Hoje está tudo lá. Um dia eu fui conversar com uma pessoa, eu disse, e aí, foi fazer o que na cidade? Fui viajar para tal lugar. Que legal, como é que foi? Ela começou a me mostrar o Instagram dela. Eu digo, oi, eu estou aqui. Se eu quiser olhar o teu Instagram, eu entro lá, vejo, vamos conversar. Então, viagens, comidas, experiências, dicas de todo tipo. Né? Surgiu agora do nada todo tipo de professor que está dizendo, escuta o que eu vou falar agora e você vai se dar bem. Como que eu vou dizer para comer e você vai conseguir emagrecer? Faça o exercício que eu vou te dizer e você vai ficar trincado, definido. Eu digo, cara, calma. E aí, daí vem os profetas do Apocalipse, não, se comer carne vai morrer, se comer não sei o que vai morrer. Eu digo, calma, eu só estou aqui para me divertir. Aí aparece um monte de gente tentando me ensinar algo que eu não sei se eu quero nesse momento, e se eu quiser, eu sei aonde buscar. Mas nós estamos ali porque as pessoas, elas viraram os influencers, os coachings. Eu vou te ensinar, todo mundo virou professor, sem ter qualquer tipo de didática, sem nada, porque vai dar as dicas que vai dar. E nós vivemos a era desses influenciadores, que estão sedentos por seguidores e likes. E é ali, não, se você está vendo esse vídeo agora, fala de onde você está falando, dá o like, se inscreva no canal, e não sei o quê, e todos os comentários que botar eu vou comentar também. E nós estamos virando esse tipo de sociedade. Mais do que as redes sociais, quando eu ando pela nossa cidade, eu vejo uma enxurrada de uma aparente sofisticação, de um aparente luxo, de exclusividade. Já parou para ver? Eu usei aqui alguns termos que a nossa sociedade usa como premium. Não, isso aí é premium.
Esse carro é premium. Aquele, sei lá o que, é premium. Outra coisa que eu anotei aqui, gourmet. Gourmet. Uma vez era no cachorro quente da esquina, tu levava tua namorada, né? Tinha que sacudir o ketchup para não sair só aquela aguinha no início, e estava show de bola. Ali, comendo na rua e tal. Não. O negócio é premium, gourmet, select. Tudo tem que ser select. Ou tailor-made, que a gente pode traduzir por feito sob medida. Né? Uma vez você ia na Arno, comprava aquela cozinha que vinha, tu podia escolher se ela vinha azul, amarela ou vermelha, com aquela chapa, né, nem lembro, de fórmica, e era aquilo ali, tu ia mostrar para os, olha só a minha cozinha. Tu entrava, nossa, tu dizia, meu Deus do céu, foi abduzida pelos ETs. Hoje não. Hoje é tudo muito top, né? Não é assim. Outra coisa, o termo ouro, gold já foi, agora é platinum. Tudo é platinum, é um negócio muito acima, é coisa de elite. Outro termo que a gente escuta muito, executivo, high-end, ou, pela tradução, sofisticado, ou handcrafted, que é feito à mão. Feito à mão agora é bonito, prestige, top. Esses são os termos que eu, andando pela rua semana passada, comecei a olhar, e você vai encontrar em vitrines, em locais e tudo mais. Uma vez você ia no barbeiro da esquina, ele tinha lá um pôster do Inter ou do Grêmio, campeão de sabe sei lá eu quando, sentava numa cadeira, te botava uma toalha ali, não, hoje em dia é o barbershop. Aí, tu é contra? Não, eu não sou contra isso, mas vocês entendem que a nossa sociedade está cada vez mais nos dizendo que nós somos acima do que nós deveríamos ser? Que nós merecemos mais do que nós estamos consumindo, e que não basta ficar mais na camada simples, também não basta mais ficar na camada mediana, o negócio é nós estarmos na camada top. E isso nos torna pessoas autoviciadas em nós mesmos, e eu acho que nós precisamos urgentemente de um tratamento de AVA, autoviciados anônimos. E eu tirei esse termo do AA. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu cresci com uma pessoa que era dependente químico, que era minha avó, ela era dependente de álcool, e a minha família toda sofria por causa desse problema. E eu lembro de, muito pequeno, meu tio, minha mãe, meu pai, meu avô, irem a reuniões dos familiares de pessoas dependentes químicas. Eram as reuniões do AA. Então eu lembrei do AA porque eu disse, puxa, eu sei que muitas pessoas questionam o tipo de tratamento que o AA oferece, a forma de abordagem e tudo mais, os passos, mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante. O AA diz o seguinte, parte do tratamento que mais me impressionava é quando eles diziam assim, nenhuma recuperação efetiva pode ser iniciada até que a pessoa admita sua impotência a respeito daquilo que a escraviza. Enquanto nós não admitirmos que sim, estamos sendo influenciados por essa sociedade aí fora, que está nos dizendo que nós temos que consumir todo tipo de coisa muito acima, muito além, que nós somos a elite, que nós estamos acima, que nós estamos chegando no topo, é um problema. É um grande problema para o terreno onde o evangelho precisa ser colocado. E nós já vamos observar algumas dessas verdades. Nós caímos na tentação que o diabo ofereceu para Jesus, que está lá narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, e eu resumo as 3 tentações de Jesus, do diabo para Jesus, nesse termo. Ela é muito mais complexa, a gente pode fazer um estudo sobre essas tentações, mas eu resumo o primeiro deles como, você merece coisa melhor. Tu, Jesus, passando fome? Imagina, cara, fala para essa pedra aí, manda ela virar um pão e coma, mas não qualquer pão, um pão de fermentação natural, de levedura importada,
não sei da onde, e aí você pega ele quentinho, você puxa assim, ele vem se desmanchando. Ah, Jesus, tu não merece passar fome. Fala para essa pedra e transforma ela num pão. Ou talvez a segunda tentação, não aceite uma condição menor. Mostra para Deus quem manda. Porque Deus disse que se você se jogar daqui, Ele mesmo mandará anjos que vão te segurar e você não vai bater lá no chão. Mostra para Deus que você é muito mais, que você não vai aceitar essa condição de miséria na qual Ele está te colocando, não. Porra, não, Jesus, tu não. E a terceira, talvez, é você merece ser adorado. Você merece ser paparicado. Está vendo aonde eu te coloquei, nesse lugar alto? Quantas pessoas estão ali embaixo? Pô, me adora agora e todos eles se curvarão a você. E aí sim eu vou te dar uma condição melhor que a que o teu pai está te legando. Você tem que ser adorado. Você tem que ser paparicado. Esse é o problema da sociedade em que nós estamos hoje. Uma sociedade auto-viciada em si mesma, na qual ela se colocou agora no lugar de Deus. E ela diz agora, então, para as pessoas, por meio das redes sociais, por meio das coisas que nós vamos consumir, por meio das coisas que nós vamos ter, me adore. Por quê? Porque eu tenho o direito de ser adorado. Me adore, por quê? Me adore porque eu sou eu, e eu não vou aceitar ser menor do que eu sou. Me adore. E aí nós estamos vivendo uma sociedade de pequenos deuses. Aquilo que aconteceu lá em Gênesis, quando o diabo oferece para Adão e Eva a possibilidade de viverem sem Deus. E isso acontece lá fora, para aquele povo que não conhece Deus, que não lê a Bíblia, esse povo que está lá, que auto se adora. E eu vou dizer para você, não, acontece mesmo dentro da igreja. Hoje nós temos aqui pessoas que estão tão envolvidas com essas questões de autoadoração, viciadas em si mesmos e tudo mais, quanto nós temos lá fora. Ai da igreja que tiver um pregador que for duro, que falar a verdade nua e crua. Ah, não, ele não foi muito polido, eu não achei muito legal o que ele falou. Ai da igreja que tiver um pecador que fala de pecado, que fala da humilde condição humana, na verdade da degradante condição humana. Terá a sua igreja esvaziada e se tiver sermões no YouTube vai ser cancelado. Por quê? Porque nós não aguentamos que fale mal do nosso Deus. E quando eu digo nosso Deus, é o eu. Nós estamos idolatrando a nós mesmos. Nós estamos construindo uma vida onde tudo tem que girar ao nosso redor e todos têm que se curvar a mim. E é isso que acontece. E eu creio que só o Evangelho pode dar a verdadeira liberdade à pessoa. João, capítulo 8, versículo 32. Nossa, minha Bíblia está cheia de papel dentro aqui. Ó, achei uma nota de 100. Brincadeira. A Simone, ela bota a marca-página dela. Depois que ela ficou de férias, recebeu o 10º férias, o marca-página da Simone é a nota de 100. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nenhum lugar em que nós encontremos liberdade que não seja no Evangelho, que não seja em Cristo, e no Evangelho pregado de forma correta. Não dá para amenizar o Evangelho é isso. Na filosofia, em alguns livros que eu li, o oposto de verdade é um erro. Todo filósofo diz que é um erro o oposto da verdade. Sabe o que Jesus fala? Nesse mesmo capítulo 8, versículo 44. Olha o que Jesus fala. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim?
Aquele que pertence a Deus, ouve a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Não tem em nenhum outro lugar que nós vamos alcançar a liberdade, por mais que ela possa ser oferecida por uma mente brilhante, humana. E eu digo brilhante, para mim, todo filósofo que conseguiu talvez olhar para dentro de si e dizer, puxa, tem alguma coisa errada, mesmo que ele tenha dado uma opção errada, é uma mente brilhante, mas ele ainda assim é humano e deu uma opção errada. E fora do Evangelho, o erro, a falta da verdade pode ser até considerado um erro, mas na Bíblia, não falar a verdade é uma mentira. Não ser apegado à verdade é se apegar a uma mentira. Não se expressar na verdade do Evangelho é se expressar no meio de uma mentira. Nós estamos vislumbrados, nós estamos enfeitiçados pelo verniz, às vezes até mesmo de uma religiosidade falsa que maquia o pecado, para nos deixar mais confortáveis. Não fala pecado. Não seja duro com a tua congregação. Não assusta as pessoas. Deixa elas virem. Vai estar tudo bem. Vai estar tudo certo. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Agora, volta para o texto de Mateus. Vai ser diferente um pouco hoje a pregação, porque eu não vou falar de um texto, mas de um conceito. Mateus capítulo 23, para mim o capítulo mais pesado que Jesus já citou nos evangelhos. E dos 5 ao 7 ele diz assim, aos religiosos judeus, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, suas franjas e suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados mestres. Esses são os religiosos. Esses são os religiosos que têm que aparecer, têm que aparentar, têm que fazer de conta que são alguma coisa. Ele fala mais ainda, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Eles são hipócritas. Eles oram ou dizem que vão orar por uma causa que não oram e nem vão orar. E, na verdade, eles são motivos de opressão da sociedade. E não só da sociedade, mas do povo de Deus, porque eles são judeus religiosos oprimindo os judeus religiosos. Não, vou orar por você. Mas deposita aqui R$40 mil aí, está tudo certo. Já ouvi isso, é só entrar no YouTube. Tem muita gente por aí indo para Israel com uma capa, com o nome dos fiéis dizimistas que ajudaram ele a chegar a Israel, e lá ele se banha no Rio Jordão para o teu bem-estar. Onde está a base bíblica? Não tem. Ele inventou da cabeça dele. Mas está dando certo, porque tem gente seguindo. Versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês goam um mosquito e engolem um camelo. Versículo 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Parêntese, o que é um sepulcro caiado? Alguém aqui já pintou com cal? Antigamente era muito comum, né? Lembro que o meu pai, toda vez que nós tínhamos que cortar a grama na frente de casa, tinha que botar umas pedrinhas ao redor das árvores e pintar com cal até onde alcançasse o caule ali, para ficar bonito, ficava bonito. Que sepulcro caiado é isso? É um sepulcro que você vai lá e você, por fora, você dá uma pintada, você dá uma ajeitada, você organiza ele por fora. Fica bonito? Fica bonito. O que tem dentro de um sepulcro? Um cadáver em apodrecimento. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Nós estamos enfeitiçados pelo verniz do mundo e nós criamos uma religião que também está envernizada.
A gente gosta de olhar aquela igreja bonita por fora, nossa, que legal, que impressionante, cheio de conforto por dentro, com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, tudo muito bonito, o povo lá dentro se veste bem, cheira bem, né? É o povo que tu até gosta de cumprimentar, porque não tem cheiro de suor, tomou banho, vestiu sua melhor roupa. E nós nos esquecemos que por dentro ou o evangelho está atuando ou não tem o que fazer. Nós estamos inertes em nossa condição degradante. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz, todo aquele que diz que não tem pecado, o que acontece com ele? É mentiroso. Se ele é mentiroso, não anda na verdade. Se ele não anda na verdade, não está no evangelho. E se ele não está no evangelho, ele não tem o que fazer. Então, nós pegamos o Espírito Santo que nos foi concedido como presente pela vitória de Cristo e colocamos ele em uma prateleira, bonito, para ser apreciado. E, de vez em quando for necessário, a gente até usa ele. Minha sogra é muito legal nisso. Dá um presente para minha sogra. Dá um presente. Pode ser um jogo de pratos bonito. Pode ser um jogo de copos bonito. Pode ser um jogo de xícaras novas. Ela vai guardar. E vai deixar bem exposto, assim, ó, bonito, bonito. Onde é que ela vai tomar café? Na xícara mais surrada, batida, que você já não consegue ver nada. É ali que ela vai tomar o café. Nós fazemos isso com o Espírito Santo. Ganhamos o Espírito Santo, dizendo, nossa, que coisa bonita, vou até botar aqui para quem chegar ver que está bonita mesmo. E a gente esquece de usar o Espírito Santo. E é por isso que nós estamos nesse tipo de sociedade. E nós caímos na garra agora, porque tudo que importa são os bambambãs, os que comandam, os que mandam, os que cobram pelo serviço mais elaborado, né? Ali, como eu falei, os gourmets, as coisas mais legais. Esses são os importantes da vida. E aí, o que vamos fazer agora, então? Qual é a resposta que nós temos que dar no meio disso tudo? Primeiro, comprometa-se com a verdade como Cristo está comprometido com a verdade. Faça um compromisso diante de Deus e diga, Deus, eu vou me comprometer com a verdade do Evangelho, porque só essa verdade é capaz de nos libertar. E com isso eu não quero dizer, então eu tenho que ir agora, talvez para um seminário, eu tenho que ter alguma coisa, e eu vou dizer para você, não tem nada a ver com o que você lê. Às vezes tem, mas não tanto. E também não tem nada a ver com grande capacidade cognitiva e inteligência. Tem a ver com dependência de Deus. Sabedoria na Bíblia não é sinal de alta capacidade cognitiva, mas é reconhecer a presença de Deus. Salmo 14:1 diz, o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, ser tolo é viver um tipo de vida na qual Deus não é a coisa mais importante. Isso é tolice. Então, da perspectiva bíblica, um grande pensador, e pode ser ele até mesmo talvez um grande teólogo, ele pode ser considerado tão estúpido e ao mesmo tempo uma varredora de rua analfabeta que está ouvindo no seu fone enquanto vai à rua um louvor adorando a Deus e agradecendo a Deus pelas coisas, ela é considerada uma pessoa sábia. E talvez muitos dos grandes teólogos que estão em seus escritórios cercados de livros não estão alcançando nada do céu, enquanto talvez uma pessoa simples, que entende quem Deus é e o adora, está tendo uma comunhão gigantesca com o seu Criador. Deus, ele está sendo jogado para fora do mundo e nós precisamos resgatar. Ou Deus talvez não esteja sendo jogado para fora do mundo, não, mas nós estamos aqui numa igreja, pois é, mas talvez Deus está se tornando uma caricatura tão distorcida que nós não sabemos mais quem Deus é. Romanos, capítulo 12, versículo 3, nos dá um banho de humildade. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quanto mais fé
mais eu sei qual é o meu lugar diante de Deus. Quanto mais fé, mais eu entendo a minha incapacidade de querer conquistar todas as coisas por mim mesmo. Também gosto muito de Lucas. Volta uns livrinhos aí. Lucas 18, 16 e 17. Podemos ler desde o 15. Diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as criancinhas e disse: deixem vir a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu já vi um monte de pregação dizendo que a criança é pura, que a criança é boa, que a criança... Gente, se você tem filho, se você tem sobrinho, se você já viu alguma criança na rua, não é pela bondade, não é pela sinceridade, não é por nada, mas é porque a criança, ela é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Ela depende de um adulto para tudo, para todas as coisas. Uma criança não sobrevive se um adulto não estiver ao redor dela. Ela não consegue se alimentar, ela não consegue se proteger, ela não consegue se aquecer, ela não consegue fazer as coisas básicas. Se você deixar uma criança por algumas horas sozinha, existe o grande risco de você encontrá-la talvez sem vida. Então não é porque as crianças são boas que Jesus chamou elas para si, mas é porque elas são como eu e você. Mentirosos, trapaceiros, cheios de si mesmos. Mas nós precisamos receber esse reino sabendo que nós somos incapazes de conquistar. E Jesus se opõe aos orgulhosos porque os orgulhosos dizem: não, eu conquisto o céu. Eu não falo palavrão, eu não mato ninguém, eu oro tantas horas por dia, eu leio a Bíblia tantas vezes por ano, eu faço só coisas boas, eu não desejo mal a ninguém. E Jesus diz: beleza, vai nessa tua arrogância, vai tentando conquistar o céu. E o orgulho vai ser o impedimento dele para isso. Então Jesus pede para que as crianças venham até ele. Salmo 131. Quem me conhece sabe que eu não sou lá muito fã de alguns salmos, mas o Salmo 131, ele é impressionante, porque ele diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Olha como ele começa esse salmo, Davi. O meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Esse versículo, essa parte desse versículo, nós devíamos colocar em algum lugar para esses influencers, para essas pessoas, essa teologia coach, esse negócio, não entrar na gente. Não me envolvo com coisas grandiosas. De fato, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Nós somos uma criança esperneando, tentando conquistar o mundo, querendo ter todas as coisas e lutando contra as pessoas, vendo o nosso próximo como um inimigo. Se eu abro uma loja de ferragem e do outro lado da rua abre uma outra loja de ferragem, é o meu inimigo, eu vou ter que quebrar ele, eu vou ter que dar um jeito, eu vou fazer mais promoção que ele, eu vou vender online mais do que ele, eu vou começar a fazer vídeo apresentando minhas ferramentas, porque eu estou combatendo com ele. Nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo numa correria, nós estamos ouvindo todo tipo de barulho, nós estamos esquecendo de nos acalmar. E qualquer um que já viu uma criança sendo amamentada, sabe como é que a coisa funciona. Está lá esberrando, esperneando. A gente estava lá no acamp ali em janeiro, ali no início de janeiro, né, trabalhando com o pessoal que fez as áreas do acampamento. E aí estava lá a filha do Vanoni, Elisa. A Elisa para lá e entrega para Amanda bota no peito, acalmou tudo. É assim que a nossa alma deve ser quando ela encontra Cristo. Todo esse barulho, tudo aquilo que nos incomoda, todo desconforto, tudo aquilo que nos atrapalha, deve ser eclipsado pela presença do nosso Criador.
E Davi sabia disso. As crianças, eu acho elas muito divertidas, porque elas são, de certa forma, elas são ingênuas demais. Eu gosto de brincar de esconder moeda e fazer mágica e brincar com as crianças, porque elas acreditam. Não adianta eu pegar uma moeda aqui, mostrar para o Olir, esconder a moeda, o Olir vai dizer, para cima de mim, não, né? Minha certidão de nascimento diz que eu não nasci ontem. Mas pega uma dessas crianças que vem ali de baixo e elas vão ficar encantadas. Elas vão dizer, nossa, tio, tu esconde moeda? O tio só esconde moeda, não devolvo nenhuma, não. Né? É assim com o tio, moeda sumiu. Né? As crianças, elas vislumbram aquilo que a gente faz, elas dependem de um adulto para todas as coisas, até mesmo para brigar com elas e dizer, não, hoje você não pode comer sorvete o dia inteiro. E aí você tem que se indispor com a criança, você tem que ser o alvo de toda a ira dela, mas porque você conhece o bem dela, você diz, não, hoje não, pode brigar, não tem problema, mas você não vai ficar com sorvete o dia todo. Ou, não, vou tirar o teu celular. É para a tua saúde, fica tranquilo. É dessa forma que nós devemos compreender nossa existência diante de Deus. Deus é tudo, nos entrega o necessário, e nada pode ser mais importante do que Ele em nossa vida, do que Ele em nosso horizonte. Nosso horizonte não pode ser outro que não Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele aceita a si mesmo como pouco apreciado e sem importância. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Volta lá para o Novo Testamento. Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz... Ouvindo isso, Jesus lhes disse, quando ele estava no banquete com Levi, lá na casa de Levi, com os pecadores, e os religiosos começaram a acusar Jesus de estar perto desses pecadores. Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então a gente tenta vender por aí uma imagem de que nós somos perfeitos, que nós não erramos, que nós fazemos tudo certo. E isso é muito ruim. Sabe por que é ruim? Porque eu comecei dizendo que vivemos em uma sociedade que quer ser adorada. Eu não quero mostrar meus defeitos, eu não quero mostrar minhas limitações, eu não quero mostrar as coisas ruins. Eu quero que você me adore. Eu quero montar aqui um holograma meu perfeito, que você vai dizer, nossa, essa pessoa assim é muito legal, vamos nos adorar a Ele. E isso estraga o Evangelho. Um espírito arrogante não tem como ter os alicerces do Evangelho em seu coração, porque os evangelhos ruem nesse pântano que é um coração arrogante. Mateus capítulo 5, volta lá, Sermão do Monte, versículo 3. Jesus começa dizendo sobre quais são as características do seu povo, e ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós não queremos ser pobres de espírito. Eu já vi estudo sendo feito mostrando que, na verdade, o pobre de espírito ele é muito rico de espírito, e é uma mentira. Nós somos pobres de espírito. Nós somos incapazes de conquistar o céu. Nós somos incapazes de alcançar qualquer favor diante de Deus. Nós somos humildes e simples e precisamos viver assim. E as pessoas têm que olhar a simplicidade e a humildade em nós. Caso contrário, eles vão querer ser como eu. E se eu não sou humilde, se eu não sou simples, se eu não uso coisas simples e coisas humildes, a pessoa vai achar que tem alguma coisa errada com ela. Humildade é um traço que caracteriza os filhos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá, termina as epístolas de Paulo, termina Hebreus, você chega em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Queridos, você quer ter uma vida pautada pelo Evangelho?
Você quer ter uma vida onde os alicerces do Evangelho são suficientes para se colocarem em um bom terreno? Que bom, eu espero que você consiga. Mas só vai começar se nós tivermos um coração humilde. Se a humildade for a nossa primeira característica. Porque dentro desse coração humilde, nós temos um terreno no qual os alicerces do Evangelho podem ser devidamente estabelecidos e há a construção de uma vida com Deus pautada por esses alicerces. Caso contrário, não adianta, em pessoas pouco humildes, a gente tentar colocar os alicerces do Evangelho, porque o pântano da falta de humildade em seu coração vai impedir que Cristo seja realmente edificado no meio dele. Se nós queremos ter o Evangelho, precisamos olhar para esse mundo e dizer: algumas coisas aí são perigosas. Essa sofisticação, essa aparente gourmetização do mundo, vamos usar esse termo, né? Ela é perigosa. Porque ela está dizendo: você merece mais, você não é qualquer um e eu tenho como te dar aquilo que você está procurando. Mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus. E nós esquecemos de nos alegrar com as coisas simples. Vamos orar? Senhor Deus, é muito complexo olhar para o Evangelho e entender toda a dificuldade que nós precisamos enfrentar, de encarar o nosso próprio coração e de perceber, Senhor, que não somos grande coisa. De perceber que somos humildes, incapazes de alcançar o teu merecimento, incapazes de alcançar o teu favor, incapazes de alcançar o céu que tu nos propõe, mas não incapazes de sermos alvo do teu amor. Disso nós somos muito capazes, porque tudo isso vem de ti e é pela graça que nós recebemos isso. E, Senhor, é só por esse motivo que nós pedimos que tu estejas nos dando um coração humilde. Ajuda-nos a não enxergar esse mundo e tudo que ele nos oferece como se nós achássemos que nós fôssemos melhores, maiores e tivéssemos que ter coisas melhores do que nós realmente precisamos ter. Ajuda-nos a colocar a humildade como ponto principal da nossa vida e do nosso relacionamento contigo. Transforma o nosso coração arrogante em um campo de humildade, aonde tu podes ser edificado e aonde aquilo que tu vais fazer conosco possa realmente ser aquilo que nós expressamos em nossa vida. É isso, Senhor, que nós lembramos nesse dia. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.